Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Samuel 3, onde a palavra do Senhor diz assim: E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi entre todas as tribos de Israel para sacerdote e para oferecer sobre o meu altar, acender os incensos e para trazer elfode perante a mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coisas contra as sacrifício, corta a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim, para vós engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andava diante de mim perpetuamente. Glória a Deus. Vou parar por aqui, meu irmão, porque o texto é muito grande. Vocês meditam lá em Samuel 3. Aqui, meu irmão, estava meditando nesta palavra, nesta tarde, né? E Deus falou muito forte ao meu coração, através desta palavra aqui. O sacerdote, né, Eli, era um homem de Deus, diante dos olhos daquele povo, né? Tinha um tempo que todo mundo ia naquela cidade levar oferta para o Senhor, né? Para a casa do Senhor. Todos eles tinham uma data que eles iam ofertar ao Senhor. E o sacerdote tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéias, que por ser filho de sacerdote, as pessoas elas tinham receio de falar as coisas erradas que eles praticavam no templo do Senhor. Eles faziam muitas coisas erradas, muitas coisas em oculta, né? E as pessoas elas se chateavam com aquele comportamento daqueles 2 rapazes. Por ser filho de um juiz, né, de um homem de Deus que ficava ali recebendo o povo, vindo de toda parte para entregar suas ofertas. E o povo reclamava demais. E ele tapava os ouvidos, tampava os olhos para os erros dos filhos. E aquilo foi sucedendo, né? E desagradando ao Senhor. Pensando ele que o Senhor não estava de olho nele. Tanto que o Senhor tinha enviado um homem de Deus para falar muitas coisas para o juiz Eli. Mas ele foi um tipo de ser humano desacreditado. Chegou um tempo que ele fechou os olhos para os erros dos filhos. As pessoas iam ali, davam as suas ofertas, né, para Deus, e e o povo reclamava com ele. Muitas vezes as pessoas elas ficavam chateadas, voltavam reclamando porque era filho de sacerdote, não podia falar nada, talvez ficava com receio de falar. Eles pegavam as melhores ofertas, as primeiras ofertas do Senhor, eles pegavam para ele. Tanto que o homem, né, de Deus falou para ele pelas coisas erradas que ele estava fazendo. E Deus tinha dito para ele porque a fala aqui, porque ele estava, os filhos dele estavam engordando, né, com as coisas de Deus. Em vez de tirar o de Deus primeiro, estava tirando para eles. E Deus aqui já estava de olho, né, neles, nas coisas erradas que eles estavam fazendo, nas coisas que o juiz Eli estava tampando os olhos para não ver os erros do filho. Nada ele fazia com os filhos, não reprimia, e o povo ali já estava começando a reclamar. Meu irmão, às vezes as pessoas pensam que está dentro da casa de Deus,
tá vendo os erros, as coisas erradas. Ela, por ser uma ovelha, né? Por ser um membro ali da igreja, elas ficam com receio, com medo de falar, porque ali em cima do púlpito, ali em cima do altar, tem algo que elas pensam que é maior do que eles que está ali dentro. Por isso que muitas vezes está vendo o erro, está dentro de uma casa de Deus vendo várias coisas erradas e fica acuada, não tem coragem de falar. E aqui Deus, ele já estava vendo tudo que aqueles filhos de Eli estavam fazendo. Era prostituição, ele usava mulheres ali dentro do templo, fazia e acontecia. E Deus só de olho neles. Quando chega um certo dia, Deus usa, né? Um servo de Deus usa. Deus usa um servo dele para Eli, para relatar as coisas. Tanto que ele falou que ia morrer os 2 filhos de Eli de uma vez só, como a Bíblia aqui relata. E realmente, os 2 filhos dele foram mortos de uma vez só, pelo pecado, pelas coisas erradas, né, que estava fazendo dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor, aonde era para ter respeito, aonde era para ter fidelidade com Deus, estava fazendo tudo ao oposto. E Eli, ele sofreu as consequências por encobrir os erros dos filhos. Muitas vezes a gente olha, né, para filho de pastor, não são todos. E a gente acha que é bem comportado, é filho de pastor, não apronta. Quem disse? Imagine, aqui era filho de sacerdote. O juiz ali, o sacerdote ali. E mas nem tanto não temia Deus. Fazia coisas erradas o tempo todo, as escondidas, desagradando a Deus dentro do templo do Senhor. Mas Deus, ele não faz nada sem avisar antes. Deus, ele primeiro avisa. Deus, ele dá um alerta, né? Para que a pessoa se conserte, para que a pessoa se arrependa daquilo que está fazendo errado. Mas se ela não quiser, infelizmente, o que ela tem é a morte. O que ela vai ter é a morte. Porque Deus, ele não vai ter piedade, não vai ter misericórdia, principalmente com as coisas dele, principalmente usando as coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus, fazendo coisas erradas dentro da casa de Deus. Então ali, aquele juiz, ele fechou os olhos para os filhos. E o povo, Deus estava ouvindo, meus irmãos, cada murmuração daquele povo ali, com razão. Cada reclamação que aquele povo ali estava vindo, sendo fiel a Deus, temente a Deus, vinha trazer as ofertas do Senhor, para a casa do Senhor, se esforçava para dar o seu melhor para Deus, para fazer para Deus. E aqueles maus exemplos ali da casa de Deus, roubando o que era de Deus. E Deus puniu. Eles pagaram com a própria vida, todos os 2. Quando o servo, o juiz ali soube, ele caiu lá duro. Porque como a palavra diz aqui, que veio um servo do Senhor correndo para avisar, ele caiu da cadeira, bateu no chão. E aqui Deus, ele já estava preparando o ungido dele, o escolhido dele para aquele templo, que foi Samuel. Eu tenho certeza, porque assim, meu irmão, aonde o escolhido de Deus chega, ele é perseguido. Aonde o escolhido de Deus chega, ele sofre perseguição. Aqui Samuel, desde pequeno, foi criado naquele templo, né? Vendo aquelas coisas erradas, ele via aquelas coisas erradas que os filhos de Eli faziam. Os filhos de Eli contestavam com Samuel, não gostavam. O próprio Eli ficou meio desconfiado com Samuel ali dentro. Mas ele sabia que era um propósito de Deus Samuel ali dentro. Samuel foi preparado para aquele templo ali para servir ao Senhor desde criança. Teve toda uma preparação para ser um grande profeta de Deus. E ele foi aprendendo passo a passo as coisas de Deus. Tanto que o Senhor disse aqui, né? Que ele já tinha escolhido um ungido dele
que agradava o coração dele, que era fiel às coisas dele, que era Samuel, para ficar ali, né, comandando naquele tempo, fazendo as coisas depois que o juiz ali morreu. Então, o que a gente entende aqui, meu irmão, o que eu entendo aqui, né, dessa palavra, vendo, meu irmão, que naquele tempo, né, o sacerdote já fazia coisas erradas dentro da casa do Senhor, já vivia encobrindo, né, as coisas erradas dos filhos. A partir do momento que ele fechava os olhos para as coisas erradas do filho, ele também era conivente. Então, é assim somos nós. Se a gente chegar, meu irmão, na casa de Deus e a gente vê que está tendo coisas erradas ali, a gente tem sim direito de falar, sim, porque estamos na casa de Deus. Se você dá sua oferta, se você dá seu melhor para Deus e você está vendo que as coisas estão sendo tiradas ali, que não está sendo exatamente para Deus, para ajudar a viúva, os órfãos, você sabe que ali está tendo coisas erradas. Então, hoje em dia, a gente não pode fechar os olhos para as coisas erradas que a gente vê na casa de Deus. Ainda assim que a gente não possa chegar ali para aquele sacerdote e falar, porque ele não vai nos querer ouvir. Sabe por quê? Porque ele vai achar a gente pequeno demais diante deles. Eles se acham grandes, se acha intelectual, se acha entendedor da palavra de Deus. E muitos não são. Estão ali por interesse próprio, falando de Deus para ganhar o dele, né? Para encher o bolso. E tudo que recebe de oferta da casa para Deus, para ajudar, como a palavra de Deus diz, que as ofertas é para ajudar as viúvas e os órfãos. Se você não vê isso na sua igreja, se você não vê a tua oferta, o teu dízimo dentro da igreja, da casa de Deus, sendo ajudada os órfãos e a viúva, você tem direito sim de reclamar, de questionar. Porque aqui, ó, o povo reclamava com o juiz Eli, o sacerdote. O povo achava errado, porque quem entendia o povo eram os filhos deles. E os filhos dele roubavam o povo ali na cara dura. Tirava o melhor de Deus ali, as carnes, cozinhava. Tanto que a palavra fala aqui que ele se enfiava o garfo, era cozida, escolhia a melhor carne ali para preparar. Então eles roubavam de Deus na cara dura. Mas o povo, ele não pode fazer nada. Eles continuaram ofertando para Deus. Mas Deus puniu aqueles que roubavam ele, aqueles que desviavam as coisas do templo dele, que fazia do templo dele comércio, né? Pegava o melhor, fazia o que queria ali dentro, fazia coisas erradas. Você pensa que no dia de hoje não acontece isso, meus irmãos? Acontece sim. E Deus está de olho em todo mundo, em todos esses que estão usando a palavra de Deus para enganar, né? Para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Chega, faz as suas pregações bonitas, com palavras bonitas, em vez de pregar a verdade, em vez de falar a verdade de Deus. Prega bem, prega o que quer pregar. Pega uma passagem da Bíblia onde tem falas, pequenas falas, que é para você dar tudo, que é para você dizimar. Pega trechos da Bíblia que se beneficia a eles próprios para enganar as ovelhas de Deus dentro da casa de Deus. Por isso que tem muitos hoje sendo enganados, porque não quer ir para a palavra, não quer buscar entendimento da parte de Deus. E tudo que o pastor fala, acata. E tem muitos aí que está buscando do homem e não busca de Deus. É triste quando você conversa com o servo do Senhor, que ele não sabe nada da Bíblia, ele não lhe fala, ele só fala do que o homem falou. Ele não tem entendimento nenhum da parte de Deus. Ele só fala do que o homem pregou, do que o sacerdote ali pregou. Quando você vai ver, são pessoas atribuladas que nem parece que busca a Deus.
Pessoas que servem a Deus, mas está reclamando que está doente, que está enfermo, que só vive doente. Parece que não conhece o Deus poderoso que serve, porque vive doutrina de homem. A partir do momento que o ser humano, servo do Senhor, segue doutrina de homem, ele não vai aprender nada da parte de Deus. Ele só vai ter entendimento do homem. E por isso que muito está sendo enganado. Dentro da casa de Deus está sendo enganado e roubado. Porque não quer ir para a palavra. Aqui, meus irmãos, desde daquela época, o sacerdote já roubava. O sacerdote já compactuava com os erros ali. E o povo ali questionando os erros dos filhos do sacerdote. Mas Deus estava ouvindo tudo. E Deus estava vendo a sinceridade de cada filho que estava indo ali levar oferta para o Senhor. E na hora certa Deus puniu. Na hora certa Deus pegou os 2 filhos dele de Eli e matou os 2. Matou os 2. Pagaram com a própria vida. E Deus disse que não ia deixar mais ninguém da família dele que chegasse à velhice. Cortou o mal pela raiz. E é assim que Deus faz. Tem muitos aí, meus irmãos, que tá usando o nome de Deus para se engrandecer, para enriquecer. Mas Deus vai pegar. Na hora certa, Deus vai pegar, Deus vai cobrar. A cobrança de Deus vai vir. Porque está enganando. Muitas vezes chega uma pessoa dentro da igreja, frágil, precisando de uma oração, precisando de uma palavra de verdade da parte de Deus. Mas ninguém hoje quer pregar mais a verdade, só quer pregar prosperidade, porque ele se beneficia com a prosperidade. E o servo de Deus sai de lá, coitado, sem nenhuma palavra, sem nenhuma oração. Aí hoje em dia, quando você vê um servo do Senhor pregando verdadeiramente a palavra de Deus com verdade, eles acham ruim, eles não gostam. Hoje em dia tem servo de Deus que vive dentro da casa do Senhor, aprendendo os mandamentos, tendo o mandamento de homem, que quando o servo de Deus vai falar para ele a verdade de Deus, que está através da palavra, ele não acredita, ele recusa acreditar. Ele ainda fala que a pessoa está errada, que não é assim não, porque está acostumado a ouvir tantas mentiras hoje que estão pregando, tantas mentiras, enganando tantas pessoas. São muitas coisas absurdas, gente. Não fecha, meus irmãos, os olhos para esses erros, para esses pecados dentro da casa de Deus. Abra a tua visão. Não se deixe enganar com essas coisas erradas. Busque ao Senhor, entregue essa situação na mão de Deus, porque aqui esse povo clamou, esse povo falou para Deus. O Senhor viu a queixa de cada um aqui que estava sendo roubado pelos filhos do juiz Eli. E Deus, na hora certa, Deus puniu, Deus cobrou. Matou os 2 de vez. Os 2 vieram à morte, morrer, os 2 de vez. Então, muitas vezes a gente se engana porque a gente não quer buscar entendimento através da palavra, não quer conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade de Deus, e prefere ouvir do homem, acreditar do homem. Gente, é muita mentirada hoje, muita pregação de mentira. Então, gente, abre os olhos, ore ao Senhor, peça ao Senhor para abrir o entendimento de vocês, abrir a visão, para que vocês não venham a ser enganados. Se você estiver na casa de Deus, no templo do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se aquela pregação ali não convém com a Bíblia, não aceite, não glorifique aquilo ali, não engrandeça aquele homem que está ali em cima, porque ele está em pecado, ele está mentindo, ele está acrescentando a palavra de Deus. E Deus, ele está à busca de verdadeiro adorador, aqueles que servem de verdade. Não importa, meu irmão, que vão te chamar de fanático, de louco, deixa chamar. Mas viva na verdade de Deus. Não se deixe enganar por essas mentiras. Meu irmão, hoje você chega numa igreja, a pregação, quando você chega lá, as pessoas já estão com um envelope na mão, um carnê na mão, dizendo que o Senhor mandou você dar tanto, que você vai ser abençoado com tanto, dizendo que Deus mandou você dar tudo, que depois você vai ter muito mais. É mentira. O Senhor não age dessa forma.
A verdade de Deus não é essa. Você estiver congregando em um lugar e o teu pastor chegar com um envelope dizendo que você tem que dar uma determinada oferta para Deus te abençoar, é mentira, meu irmão. Ele está querendo o teu dinheiro. Abra teus olhos, peça a Deus para iluminar tua mente, peça a Ele o discernimento, para quando você chegar em um lugar desse, meu irmão, você não for enganado, não ser enganado. Porque a palavra é bem clara. Deus, quando faz algo por nós, é pela nossa obediência a Ele, é por andar na verdade com Ele, é servir a Ele de verdade. Porque a partir do momento que você está sendo convivente com aquela mentira, com aqueles erros ali, você está junto, você também está participando. Então fuja, meus irmãos, desses lugares que você, para ser abençoado, você tem que pagar. É mentira. Mas Deus está de olho em todos esses que estão pregando a palavra dele com mentira. Quando chegar naquele dia, muitos já estão sofrendo aí, já está tendo a recaída. Muitos já está sendo aí, já está sendo punido aí de uma forma ou de outra. Deus cobra. Tem igrejas que tem pregador que Deus não está ali, que Deus não habita ali. Então, cuidado com a igreja que vocês estão frequentando, o lugar que vocês estão indo cultuar a Deus. Porque Deus é verdadeiro, mas muitas vezes quem está pregando ali é mentiroso. Não está pregando de Deus, nada de Deus. Deus não está ali naquele lugar. Samuel aqui, Deus colocou ele lá naquele templo porque Deus já tinha planos, né, na vida dele. E Deus sabia o grande profeta que ia ser. Deus começou a preparar ele desde pequenininho, porque Deus já sabia o que ia acontecer ali naquele templo ali onde estava o juiz ali. Deus já tinha visto tudo. Deus estava vendo tudo, meus irmãos, observando tudo, os erros ali de cada um, ouvindo as queixas de cada um que ia ali ofertar a Deus com verdade. Deus vê tudo quando a gente está nesse lugar que essas pessoas estão enganando o servo dele. Deus vê. E na hora certa a cobrança vem, a punição de Deus vem, que Deus não brinca. Deus não brinca. Antes de Deus fazer, Deus avisa, Deus fala, Deus dá um alerta. Mas se o servo não quiser se endireitar, infelizmente, ele vai pagar com a vida, né? Medite lá na palavra, que Deus vai continuar falando com você. Quando eu meditei nesta palavra, Deus falou muito forte ao meu coração, das coisas erradas que estão acontecendo hoje na casa de Deus, com esses que se diz pregadores, que diz que está fazendo para Deus, mas não está. Muitos diz que é para Deus, mas não vivem a vida com Deus. Aquele ser humano que está ali pregando a palavra de Deus, não vive uma vida com Deus, está enganando as pessoas. Tem ainda assim os verdadeiros adoradores, aqueles que pregam com verdade. São raros, são poucos, mas tem. Mas tem muitos falsos pregadores aí, usando o nome de Deus para enriquecer, pregando mentira, dizendo que foi Deus que falou, dizendo que foi Deus que mandou. Infelizmente tem sim. E isso tudo é para se cumprir o que está na palavra de Deus, que ia surgir falsos profetas, falsos pastores, né? Os doutores da lei, muitos iam falar palavras bonitas, tudo aqui a Bíblia diz. Se você meditar na palavra, você vai encontrar. Isso tudo já está acontecendo, que ia chegar um dia que até os escolhidos iam ser enganados. Então a gente tem que estar atento, tem que estar com os olhos abertos, temos que ficar atento às coisas de Deus, buscar entendimento da palavra, para quando a gente chegar nesses lugares, a gente não se passar, não se enganar. Glória a Deus. O Senhor falou ao teu coração nesta noite, eu creio que sim. Porque a palavra de Deus tem que ser falada com verdade, né? Goste quem gostar. A palavra, quem tem ouvido que ouça, né? Porque todos aqueles que ouviram a palavra de Deus atentamente, né? Esses são abençoados por Deus. Esses não vai sofrer, né? Glória a Deus por isso. Medite lá, meu irmão, na palavra. Vá buscar entendimento da parte de Deus. Não busque o mandamento dos homens, não, porque o homem não salva ninguém.
Quem salva é Deus. Deus é que leva. Através da palavra você vai ter a sua salvação. A partir do momento que você ser obediente a Deus. Ainda assim que a gente sofra algumas coisas servindo a Deus, sofre perseguição, sofre tantas coisas, mas é tudo por amor a Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue falando com vocês. Amém? Ficam com Deus.